Vamos lá para mais um tópico Poder Legislativo, segundo a banca Sebrasp, né? Só que aqui no caso eu estou utilizando questões inéditas para facilitar aqui a nossa fixação, né? Na verdade, não é bem facilitar a palavra que eu tenho, né? A ideia aqui é realmente trazer um desafio para vocês, né? Para você encarar novas questões, uma perspectiva que é de acordo com a banca, mas tentar trazer aqui algo de diferente, porque provavelmente você já deve estar resolvendo questão já de uma forma bem viciada, né? Você já deve ter feito várias questões ou até zerado o banco de questões a respeito desses assuntos, então quero trazer aqui novas perspectivas, né, para te ajudar a fixar esses assuntos, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui mais uma bateria de exercícios, 15 questões inéditas a respeito dessa temática, e eu conto então com a sua participação, beleza? Como sempre, o material de apoio, né, já falei, tá aqui disponibilizado na descrição da nossa live, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão na tela. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o que lhes permite, mediante decisão fundamentada, determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal de investigados, bem como a decretação de indisponibilidade de seus bens para assegurar um futuro ressarcimento ao erário. Então, se porventura caísse uma questão dessa lá na sua prova, você conseguiria acertar? Hein? Você conseguiria acertar essa questão? A nossa Constituição, lá no artigo 58, parágrafo 3º, diz que as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas, né? Então, a CPI, ela tem poderes judiciais, mas sofre limitações, né, por conta da reserva de jurisdição. Ela pode quebrar o sigilo bancário, fiscal e dados telefônicos. Só que ela não pode decretar indisponibilidade de bens, nem arresto, nem sequestro, nem interceptação telefônica e nem prisão preventiva, apenas prisão em flagrante, tá? O Supremo, ele entende que medidas de naturezas acautelatória, né, elas são reserva de jurisdição. Então, somente um juiz pode, né, determinar. Então, a primeira questão, ela está incorreta, ok? Primeira questão do nosso bloco aqui está errada. Questão de número 3, peraí, opa, 2. Questão de número 2, passei demais. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente, bem como a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Vamos lá, galera que está acompanhando aqui no ao vivo, se inscreve no canal, deixa o like e participem aqui no nosso chat. Questão de número 2. Competências do Senado, que está lá no artigo 52, aprovação de diplomatas e exoneração do PGR antes do fim do mandato passa pelo crivo do Senado. Artigo 52, inciso 3º, a linha F e o inciso 11. Temos aí então essa base, tá? E aí, no caso, para exoneração aqui do PGR, precisa da maioria absoluta. Questão de número 2, correto. 3. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e nesse caso os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Questão 3, texto literal sobre imunidade formal aqui, né, do parlamentar. O parlamentar ele só é preso em flagrante de crime inafiançável. A casa decide se ele fica ou não preso, segundo o artigo 53, parágrafo 2º, ok? Correto. Questão de número 4. O Tribunal de Contas da União
no exercício da sua competência fiscalizatória, ao verificar ilegalidade em contrato administrativo firmado por órgão da União, poderá sustar diretamente a execução do contrato e solicitar ao Congresso Nacional que decida sobre o mérito da questão. Olha só, o TCU, ele susta o ato impugnado. Quem susta o contrato é o Congresso. Se o Congresso não agir em 90 dias, aí o TCU decide, ok? Artigo 71, parágrafo 1º fala: no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, a questão de número 4 ela está errada. Questão de número 5. A imunidade material dos parlamentares, que exclui a responsabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos, é absoluta quando a manifestação ocorre dentro das dependências da Casa Legislativa, não se exigindo, nesse caso, nexo de causalidade estrito com o exercício do mandato, conforme jurisprudência recente do STF. Mesmo dentro da casa, a imunidade não é absoluta se não houver nenhuma relação com o mandato. O Supremo ele tem restringido, né, o alcance da imunidade, exigindo um nexo de causalidade entre a fala e o exercício do mandato. Embora presuma-se esse nexo com mais força, né, dentro da casa, certo? Só que aqui na assertiva erra ao falar que a imunidade é absoluta e não exige nexo. O nexo é presumido, mas não dispensado em certos casos, né? Então, tomem muito cuidado, né, com esse ponto. No caso aqui, a questão de número 5, eu entendo que ela está errada, tá? Que ela está incorreta. Questão de número 6. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados casos previstos em lei complementar. Questão de número 6 traz aqui uma reprodução fiel do artigo 49, inciso 2º, competência exclusiva do Congresso Nacional, está devidamente correto. A perda do mandato de deputado ou senador, no caso de condenação criminal transitada em julgado, será declarado pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação, assegurado ampla defesa, não sendo necessário a submissão ao plenário. No caso aqui, artigo 52, parágrafos 2º, incisos 1, 2 e 6, né? Que no caso aqui, nesses incisos, a perda do mandato é decidido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político. Então, no caso de condenação criminal transitada em julgado, a perda não é declarada pela mesa, ela é decidida pelo plenário, exige a maioria absoluta. A mesa apenas declara a perda em casos objetivos, tá? Então, gabarito da questão de número 7, errado. Questão de número 8. As comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal detêm competência para discutir e votar um projeto de lei e dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Questão de número 8 está correto. Artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1º. Ok? Gabarito está correto. 9. O deputado federal investido no cargo de ministro de Estado não perde o mandato, mas poderá optar pela remuneração do mandato eletivo, devendo ser convocado o respectivo suplente para atuar na Casa Legislativa durante o afastamento. O cargo de ministro de Estado é uma das exceções que permite o parlamentar se licenciar sem perder o mandato. Aí o suplente acaba assumindo, ok? Fundamentação, artigo 56, parágrafo 1º, inciso 1º, gabarito correto. Questão de número 10.
A convocação de ministro de Estado para prestar informação pessoalmente sobre assunto previamente determinado é competência de qualquer das comissões da Câmara ou do Senado, sendo que a ausência sem uma justificação injustificada, né, importa em crime de responsabilidade. A Constituição, ela dá poder às comissões para convocar os ministros, né? A recusa injustificada é crime de responsabilidade. Você pode depois conferir lá no artigo 50, a Câmara dos Deputados do Senado ou qualquer das suas comissões, tá? As comissões também estão incluídas, podem convocar ministro de Estado ou qualquer titular, né? De órgãos diretamente subordinados à presidência da República, importando um crime de responsabilidade à ausência sem uma justificação adequada. Então a questão de número 10 ela está correta. Questão de número 11. Fala o seguinte, galera. Questão de número 11. Vamos lá, estamos indo muito bem. Não se admite renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, a partir de instauração do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ficando suspenso o ato de renúncia até a deliberação final. Nossa questão de número 11, artigo 55, parágrafo 4, né? Está correto o nosso item, ok? Essa regra, ela tá ali para evitar, por exemplo, a renúncia para fugir de uma possível cassação, né? De mandato e também para evitar a inelegibilidade, tá? Então, o gabarito aqui da questão está correto. 12. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Questão de número 12 está correta. Se o presidente não apresenta as contas à Câmara, né? Não é o Senado, não é o Congresso, né? Não é o TCU, é a Câmara. Ela deve proceder à tomada de contas. Gabarito correto. Questão 13. O controle judicial dos atos interna corporis do Poder Legislativo é vedado, salvo se houver desrespeitado normas constitucionais ou a direitos fundamentais, hipótese em que o Supremo poderá intervir para garantir o devido processo legislativo. O Judiciário, ele respeita a separação de poderes, né? E ele não interfere em questões regimentais lá da casa, né? Ele não se mete em atos que eu coloquei aqui, interna corporis, né? Em atos internos, né? Da própria casa. Só que se a questão regimental ferir a Constituição, o Supremo intervém, tá? Por exemplo, um desrespeito ao direito de minoria em uma CPI ou um desrespeito a um rito de uma emenda à Constituição, o Supremo pode intervir nessa situação, né? Então, o gabarito da nossa questão está correto. Questão 14, galera. Olha só, a incorporação das Forças Armadas de deputados e senadores, ainda que militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Tá certa essa questão? Os parlamentares, eles têm isenção do serviço militar, mas mesmo militares e em guerras precisam de licença da casa para serem incorporados, ok? Então, artigo 53, parágrafo 7º. Incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, depende de uma prévia licença da casa respectiva. Então, tem um deputado que ele é um militar, né? Ele, no caso ali, é um militar que ele tá na reserva ali, né? Por exemplo, né? Aí no caso ali acontece uma situação de guerra, ele quer atuar, né? Vai atuar, precisa da licença da casa para poder, né?
está atuando, ok? Então, o gabarito da nossa questão, correto. Questão de número 15, diz o seguinte: a legislatura tem a duração de 4 anos e coincide com o mandato dos deputados federais, enquanto a sessão legislativa ordinária ocorre anualmente, 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Tá correto? Tá. O que é a legislatura? A legislatura é o período do mandato dos deputados, o período de 4 anos, certo? A sessão legislativa, ela corresponde ao período de trabalho anual, ok? 1 ano de trabalho anual, beleza? E temos aqui os recessos, né? O recesso previsto, ok? O artigo 44, parágrafo único, artigo 57 também. O Congresso vai se reunir anualmente na capital federal, 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, a questão ela está devidamente correta. Beleza? O que você está achando até agora das nossas questões? Espero que esse assunto esteja fazendo sentido para a sua preparação. E se você está gostando, eu peço aí que você faça o quê? Se inscreva no canal. O chat está aqui à disposição para a gente bater um papo. Estou ao vivo aqui com vocês. Então, no momento que eu estiver ao vivo aqui, você pode e deve interagir durante a nossa live, tá? Pode colocar aí seus questionamentos, se tiver, né? E participe também respondendo as questões aqui no chat, beleza? Então, a gente vai fazer aqui também mais uma vez uma pausa, né? Cada bloco a gente vai fazer essa pausa. E para a galera que está se preparando, quer dar um reforço aí, principalmente no regimento interno, tem meu material de questões inéditas, tá? São 320 questões inéditas por apenas R$ 5,99. O link está aqui no chat. É só você clicar aí no link que você vai ser direcionado para a página. Aí você vai poder... Vou colocar o link também na descrição aqui da nossa live, tá bom? Vou colocar o link. E aí você clica, preenche ali os seus dados, suas informações. Na hora que você confirmar, você recebe o link, né, no seu WhatsApp e também no seu e-mail para você poder fazer o download desse material. São 320 questões inéditas, comentadas, item por item, indicando o artigo que foi utilizado para fazer a questão, tá bom? Então vamos para mais um intervalinho e no próximo bloco a gente já vai encarar questões relacionadas ao regimento interno da Câmara dos Deputados, só que no caso é focado para o cargo de técnico legislativo, tá bom? Eu estou usando aqui para o cargo de técnico, eu peguei os tópicos do cargo de técnico legislativo para fazer essas questões. Então, galera, não saia daí que eu volto já já.